Os relatórios de auditoria podem incluir uma referência ao fato de que as normas utilizadas são baseadas ou são consistentes com a ISAI ou ISAI relevantes para o trabalho de auditoria realizado. Essa referência pode ser feita declarando-se: conduzimos nossa auditoria em conformidade com normas que são baseadas em, ou são consistentes com os princípios fundamentais de auditoria, ISAI 100/999 das normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores. Para adotar ou desenvolver apropriadamente normas de auditoria baseadas nos princípios fundamentais de auditoria é necessária uma compreensão de todo o texto desses princípios. Para alcançar isso, pode ser útil consultar as orientações pertinentes nas diretrizes gerais de auditoria. 48. Os auditores devem planejar seu trabalho para assegurar que a auditoria seja conduzida de uma maneira eficiente e eficaz. O planejamento de uma auditoria específica envolve aspectos estratégicos e operacionais. Estrategicamente, o planejamento deve definir o escopo, os objetivos e a abordagem da auditoria. Os objetivos referem-se àquilo que a auditoria pretende alcançar. O escopo refere-se ao objeto e aos critérios que os auditores utilizarão para avaliar e relatar acerca do objeto, e está diretamente relacionado com os objetivos. A abordagem descreverá a natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados para reunir evidências de auditoria. A auditoria deve ser planejada para reduzir os riscos de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Operacionalmente, o planejamento implica estabelecer um cronograma para a auditoria e a definir a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Durante o planejamento, os auditores devem designar os membros de suas equipes de modo apropriado e identificar outros recursos que possam ser necessários, tais como especialistas na matéria. A abordagem e não o escopo descreverá a natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados para reunir evidências de auditoria. A ISAI 200 prevê que 4. A auditoria financeira tem como foco determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada de acordo com o marco regulatório e a estrutura de relatório financeiro aplicável. O escopo das auditorias financeiras no setor público pode ser definido pelo mandato da EFS como um misto de objetivos de auditoria para além dos objetivos de uma auditoria de demonstrações financeiras preparadas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro. Esses objetivos podem incluir a auditoria de contas de governo ou de entidades públicas ou outros relatórios financeiros não necessariamente preparados de acordo com uma estrutura de relatório financeiro de propósito geral, orçamentos, ações orçamentárias, dotações e outras decisões sobre a alocação de recursos e a sua execução. Políticas, programas ou atividades definidas por suas bases legais ou fontes de financiamento, áreas de responsabilidade legalmente definidas, tais como as responsabilidades de ministérios, e categorias de receitas ou despesas ou de ativos ou passivos. A auditoria operacional foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O desempenho é examinado segundo critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios ou outros problemas são analisados. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. A auditoria de conformidade foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria de conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão financeira responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos. A avaliação da regularidade da execução orçamentária está mais relacionada à auditoria de conformidade. A opinião modificada pode ser expressa pela emissão de um relatório com abstenção. Quando uma opinião de auditoria é utilizada para transmitir o nível de asseguração, a opinião deve ser em um formato padronizado. A opinião pode ser não modificada ou modificada. Uma opinião não modificada é usada tanto para asseguração razoável como para asseguração limitada. Uma opinião modificada pode ser
qualificada, exceto por quando o auditor discorda com ou é incapaz de obter evidência de auditoria suficiente apropriada acerca de certos itens do objeto que são ou podem ser relevantes, mas não generalizados. Adversa, quando o auditor, após ter obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, conclui que desvios ou distorções, quer individualmente ou no agregado, são relevantes e generalizados. Abstenção, quando o auditor é incapaz de obter evidência de auditoria suficiente e apropriada devido a uma incerteza ou limitação de escopo que é tanto relevante quanto generalizada. Quando a opinião é modificada, as razões devem ser colocadas em perspectiva, explicando claramente, com referência aos critérios aplicáveis, a natureza e extensão da modificação, dependendo do tipo de auditoria. Recomendações para ações corretivas e quaisquer contribuições para sanar deficiências de controle interno podem também ser incluídas no relatório. 30. As auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação, uma vez que são baseadas em informações financeiras apresentadas pela parte responsável. As auditorias operacionais são, normalmente, trabalhos de relatório direto. As auditorias de conformidade podem ser trabalhos de certificação, de relatório direto ou ambos ao mesmo tempo.